Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa de oração. Agradecemos a Deus a espiritualidade, a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos. Peço então que continuemos em silêncio, desliguem ou coloquem no silencioso os vossos celulares, para que possamos dar início aos nossos trabalhos. Peço que me acompanhem na prece para a abertura dos nossos trabalhos. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignai vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência, para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregados de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhe está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empreguem o fervor e o recolhimento necessários. Se na Assembleia se encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abri seus olhos à luz e perdoai-lhes como nós os perdoamos se vieram com intenções malévolas. Rogamos notadamente ao Espírito de Miguel Arcanjo, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar sobre nós. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu costumo dizer que um dos grandes inimigos dos encarnados é quando vocês desistem de lutar, quando vocês perdem a esperança em dias melhores, quando vocês se deixam dominar pelo pessimismo e pelas energias negativas a tal ponto que vocês às vezes não têm forças nem para sair da sua cama, nem para cumprir com as suas obrigações do dia e desistem de si mesmo. Acredita, muitos encarnados que estão nessa situação acreditam que o quê? Que só lhe resta morrer e que a morte vai ser um respiro, vai ser um alívio para todas essas frustrações, todos esses problemas que ele está enfrentando. Filhos, por que eu estou trazendo esse assunto aqui? Porque infelizmente é muito comum isso acontecer. Pode estar acontecendo com um de vocês, pode estar acontecendo com alguém que você conhece. Então passem essa mensagem para quem você acha que precisa passar. E se você estiver vivendo isso, escute as minhas palavras e coloque-as no seu coração. Todas as dificuldades que vocês passam nessa encarnação, vocês têm forças para enfrentá-las e saírem vitoriosos dela. Deus, Ele não permite que vocês lutem batalhas das quais vocês não têm capacidade de sair vitorioso, ou mesmo que não saia vitorioso, porque algumas vocês vão perder mesmo. Mas aquela batalha, ela vai te trazer um conhecimento, vai te trazer uma lição que vai engrandecer o teu espírito. Então, no fim das contas, é necessário passar por aquilo ali. E vocês precisam passar. Vocês se comprometeram a passar quando se dispuseram a reencarnar novamente. E quando você desiste, quando você fica apático, quando você não tem forças para mais nada, você está desistindo da própria luta pela sua evolução. Essa luta que você pediu tanto, filhos. Vocês pediram muito para estar aqui. Então, meu conselho é, independente dos problemas, da tua tristeza, de você não estar motivado, continue caminhando, nem que seja passinhos pequenininhos, mas não pare de caminhar. Porque quando você se entrega dessa forma, filhos,
automaticamente vem os primeiros sinais de uma depressão. Uma energia negativa que vai se manter ali, que você vai fomentar essa energia negativa, vai se tornar uma depressão, que muitas vezes, infelizmente, em casos muito graves, acaba levando ao desencarne. E daí vem a segunda frustração, né? Não vai aliviar nada. Não é porque você está no plano espiritual que você vai ter que deixar de lidar com esses problemas que estão te enfrentando, que estão te atormentando agora. Não é porque você está no plano espiritual que esses problemas não são mais seus, que esses sentimentos difíceis não vão mais pertencer a você. Muito pelo contrário, às vezes eles se intensificam. Porque no plano espiritual você vai ter não só a noção de tudo isso, mas os porquês de tudo isso. E daí o arrependimento de não ter sido um pouquinho mais forte vai vir com muita força. Então não desistam de si mesmo. Você é o seu melhor amigo e também pode ser o seu pior inimigo. Você pode levantar, cumprir as suas obrigações, tentar manter os seus pensamentos equilibrados, tentar seguir o caminho do nosso Pai Criador e vencer essa encarnação da melhor forma possível. Ou você pode desmotivar a si mesmo, boicotar a si mesmo, achar que a sua fé não vale de nada, que Deus não está ao seu lado e terminar essa encarnação de uma forma desastrosa, que vai te trazer ainda mais problemas para uma próxima, porque em algum momento você vai ter que vir de novo, você vai ter que lidar com essa conta de novo, só que de uma forma muito maior, porque vai acumular muito mais problemas. Se você está precisando de ajuda para enfrentar as situações, se agarre na sua fé. Peça ajuda a Deus. Peça que Ele encaminhe espíritos de luz para te ajudar, para te incentivar, para te intuir bons pensamentos. Converse com pessoas que te façam bem. Evite pessoas que não vão te fazer bem. Evite situações que não vão te fazer bem. Entregue-se o seu lado emocional. Como sempre falamos aqui no Miguel Arcanjo, temos entidades à disposição para conversar. Está precisando conversar, seja sobre qual assunto for, venha até nós. Estamos sempre à disposição. Agora não desista de si mesmo. Não desista, porque você pediu muito para estar aqui. Eu garanto isso a vocês. Então aproveitem. Aproveitem porque vale a pena. Que Deus abençoe. A mediunidade, uma ponte entre mundos. A mediunidade é a faculdade que certas pessoas possuem de servir como intermédio entre o mundo físico e o mundo espiritual. É a capacidade de sentir a influência, em alguns casos, até mesmo se comunicar com os espíritos, ou seja, aquelas inteligências que já viveram em corpos físicos e agora habitam no plano espiritual. É importante ressaltar que a mediunidade não é um superpoder ou algo místico. Segundo Kardec, que codificou a doutrina espírita, a mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano. Significa que, em maior ou menor grau, todos nós temos essa capacidade. Alguns a manifestam de forma mais ostensiva, outros de forma mais sutil, através da intuição ou de pressentimentos. As formas de manifestação da mediunidade são diversas e variam de pessoa para pessoa. Podemos citar algumas das mais conhecidas. Intuição e pressentimento são as formas mais comuns e sutis. Quem nunca sentiu que algo ia acontecer ou teve uma boa ou má impressão sobre alguém sem uma razão aparente? Muitas vezes, isso é influência de espíritos se comunicando através da nossa intuição. Vidência, a capacidade de ver espíritos ou cenas do plano espiritual. Audiência, a capacidade de ouvir vozes ou sons do plano espiritual. Psicofonia ou incorporação, quando o médium serve de instrumento para que um espírito se manifeste através da sua voz, gestos e, por vezes, até mesmo de sua fisionomia. Psicografia, a capacidade de escrever sob influência ou ditado de espíritos. Efeitos físicos, fenômenos como o movimento de objetos ou materialização de espíritos. A mediunidade independe da sua crença ou da sua religião. Pessoas de qualquer fé ou mesmo sem fé podem manifestá-la. O Espiritismo nos ensina que a mediunidade não é para espetáculo ou lucro, mas sim uma ferramenta de conhecimento, consolo e caridade. Se a mediunidade é uma ponte, como devemos atravessá-la?
A prática mediúnica exige responsabilidade e ética. A condição moral do médium é fundamental. Médiuns que buscam o bem, o estudo e o autoconhecimento tendem a atrair espíritos mais elevados e bem intencionados, que trazem mensagens de paz, esperança e orientação. Por outro lado, o uso irresponsável ou egoísta da mediunidade pode atrair influências menos elevadas. A mediunidade, quando bem direcionada, pode ser uma ferramenta poderosa para o nosso aprimoramento espiritual e para auxiliar o próximo. Ela nos permite compreender melhor a vida após a morte, a continuidade da existência e a importância da nossa jornada terrena. Em resumo, a mediunidade é uma faculdade humana natural, uma ponte que nos conecta ao plano espiritual. Não é algo a ser temido, mas sim compreendido. Que possamos, a partir de hoje, olhar para a mediunidade com a consciência de que somos seres integrais, conectados não apenas à matéria, mas também ao vasto universo espiritual. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre esteja com cada um de vocês. Mediunidade é um instrumento, é uma ferramenta que você, para a tua encarnação, você programou utilizá-la, às vezes de uma maneira mais intensa, às vezes não tanto, mas depende muito do que você programou, do que você esperava para essa encarnação. Muitas vezes a mediunidade vem como solicitação, porque você já há muitas outras encarnações já trabalhava nessa área, aquilo te traz uma afinidade, você gosta, então você continua pedindo para vir com a mediunidade, ou às vezes porque você fez muita coisa errada contra várias pessoas, e como você não tem como resgatar com cada uma dessas pessoas, você pede para vir com mediunidade para ajudar o máximo de pessoas possíveis para compensar os teus erros. Então não é porque está com o uniforme aqui do Miguel Arcanjo que a gente é melhor ou pior do que qualquer um de vocês. São simplesmente programações de encarnação. Alguns pedem para trabalhar com mediunidade, outros precisam como uma maneira de resgate, e de maneira geral todos têm esse tipo de intuição ou de sensibilidade. As pessoas se assustam muito com a mediunidade, principalmente a palavra incorporação. Ela soa como uma coisa que o espírito entra na pessoa. Dentro desse corpo já tem um espírito, eu estou aqui atrás dele. Espírito nenhum entra dentro do teu corpo. Teu corpo, teu espírito já está ali. Então ele só se aproxima, ele só está perto de você, faz uma ligação. Às vezes, quando são espíritos pouco evoluídos, eles se agarram em você mesmo, mas não estão dentro de você. Normalmente a gente acaba sentindo muito mais, e é por isso que muitas pessoas se assustam, quando vê vultos, normalmente escuros, quando vê espíritos que não têm uma aparência bonita. Por que isso? Porque a gente está vibrando numa energia muito baixa. Às vezes está nervoso, está apavorado, está triste, isso baixa a nossa vibração, e muitas vezes, independente de uma mediunidade ou não, você começa a ver coisas na tua casa. Às vezes, quando a tua casa está num ambiente muito pesado, muita briga, muita tristeza, esses espíritos são atraídos lá para dentro porque eles gostam desse tipo de energia. Veja bem, não foram eles que causaram os problemas, vocês atraíram com a energia de vocês. E daí acaba havendo vultos dentro de casa mesmo. E é muito engraçado porque daí muita gente fala assim: eu não vou ao centro espírita, eu não vou mexer com essas coisas porque vai dar problema para mim. Primeiro, as coisas são vocês também quando desencarnarem, vão ser espíritos. Nós somos pessoas iguais a vocês, só que não estamos mais num corpo material. E quando vocês desencarnarem, quando vocês morrerem, vocês vão ser espíritos da mesma maneira. Então a gente tem que tomar cuidado com os nossos pensamentos, com nossas atitudes, porque como a gente vem repetindo muito Miguel Arcanjo, energia semelhante atrai semelhante. Então se você vibra muito baixo, você chama espíritos negativos para o teu lado.
e normalmente os espíritos de luz, ou mais equilibrados, ou mentores, anjos protetores, anjos da guarda, como vocês queiram chamar, eles não ficam se mostrando. É só quando isso tem uma necessidade, porque de certa maneira vocês têm que acreditar em como é que as coisas funcionam na tua força e continuar caminhando, mas vão estar sempre do teu lado te intuindo. Então às vezes pessoas estão em casa com um monte de espírito, vendo pessoas, vendo espírito dentro de casa, mas tem medo de vir o Miguel Arcanjo porque acha que vai sair daqui com problemas. Muitas vezes as pessoas têm mediunidade, e quando você programou para trabalhar com essa mediunidade, isso pega mais pesado em cima de você. E não que a mediunidade seja ruim, mediunidade é uma coisa neutra. É como eu falei, é uma ferramenta. Você pode usar um martelo para construir uma casa, você pode usar um martelo para matar alguém. A mediunidade é a mesma coisa, ela é neutra, porque você utiliza ela que faz diferença. E é também um tipo de espírito que vai se aproximar de você. Então se eu começar a trabalhar na mediunidade, eu vou atrair um monte de espírito negativo? Sim, se você agir e pensar de uma maneira negativa, você vai atrair. Senão, não. E a tua intenção na utilização da mediunidade também faz muita diferença. Então, às vezes a gente está vendo pessoas com muitos problemas, mas continuam correndo da mediunidade. Muitas vezes as pessoas recebem aviso, você precisava trabalhar, você precisava ir lá, e continuam correndo. Às vezes o teu anjo da guarda dá uma afastadinha de você, os espíritos se aproximam. Por quê? Porque normalmente as pessoas só vêm no centro espírita quando estão morrendo de medo, que já foram num monte de lugar, nada resolveu, daí vem para cá. E não era necessário isso. Filhos, não tem que ter medo de espírito. Espírito é uma pessoa como é vocês, e ele só vai te fazer mal se você der abertura a isso, conforme as tuas energias, conforme os teus pensamentos. Porque senão onde estaria a justiça de Deus se qualquer espírito resolvesse fazer mal e conseguisse? Espírito, ele é atraído pelo que você faz. Você pode passar na rua, sempre está cheio de espírito para tudo que é lado. Você pode passar no meio de vários espíritos negativos. Se a tua energia não for a mesma, eles não vão nem se aproximar de você. Eles não vão se sentir bem em estar próximo de você. Só que às vezes a mediunidade causa problemas quando a pessoa está desequilibrada. Porque todo pensamento atrai espíritos conforme o teu tipo de pensamento. Se você não tem uma mediunidade muito forte, você fica pensando negativo, você está desejando mal para alguém ou para você, vamos dizer que teu pensamento fica aqui dentro desse salão. Se você tem mediunidade, teu pensamento vai muito mais longe, vai em todas as casas do lado. Então ele chama muito mais de longe. Só que também chama quando você está no caminho certo, para ter espíritos de luz te aconselhando, te ajudando, te intuindo. Tudo é atitude de vocês. Mediunidade, as pessoas veem às vezes como um dom, se usa muito essa palavra, mas a compreensão é muito rara, porque dom parece alguma coisa superior, nobre, um prêmio. Não é isso, é uma ferramenta, e cada um vai usar da maneira que entende, e colher os frutos disso com certeza. Miguel Arcanjo tem lugar para trabalhar muito mais médiuns. A entidade lá em cima já convidou muitas pessoas para trabalhar, mas a grande maioria às vezes fala assim: eu não sou bom o suficiente. Quando vocês forem bons o suficiente, vocês não vão nem reencarnar mais nesse planeta. Isso não é para ser perfeito, não é isso. É simplesmente querer abrir mão de parte do teu tempo. E quando a gente está encarnado, o tempo é muito precioso, porque ele é finito, né? Daqui a pouco o teu corpo vai morrer e você vai voltar para o plano espiritual. Então você abre mão do teu tempo para ajudar alguém que precisa, sem esperar nada em troca. Isso te ajuda muito, porque você está aqui, as entidades estão dando passe nas pessoas, estão dando passe em você também. E você, quando se dedica a alguém, você emite uma luz muito grande, que isso assim ajuda a queimar os teus pensamentos negativos ou aquilo que as pessoas mandaram para você. A gente sempre está convidando, sempre se precisa de ajuda. Às vezes está chamando aqui para ir lá
está trabalhando, está tendo merecimento, está no meio dessa luz, você está dedicando a alguém, não é necessariamente estar lá em cima dando passe. Outra coisa que as pessoas muitas vezes não entendem, cada um dos médiuns do Miguel Arcanjo trabalha com mais de uma entidade, porque a quantidade de espíritos para trabalhar é muito maior do que a quantidade de pessoas que estão ali em cima trabalhando. E daí as pessoas, às vezes, quando sobem a escada, eu quero com fulano, eu quero com esse, porque aquele ali é bom, porque aquele ali fala com uma voz diferente, porque aquele ali não sei o quê. Ah, não, aquele já é mais velho, pode ser que já não funcione mais, ou esse é muito novo, pode ser que ele é muito novo, então começou agora. Filhos, quem faz tudo é o Espírito, não é o médium. O médium contribui com parte da energia, contribui, mas quem afasta, quem limpa, quem cura é o Espírito. E não faz diferença o médium que está ali. Só para vocês saberem, às vezes o médium chega num dia que ele não está muito bom, que na verdade ele não deveria dar passe, mas ele vai se dedicar. O que acontece? Ele vai dar o passe, a gente coloca ele numa cúpula de energia, a entidade fica na frente dele dando passe em todo mundo que está ali. Mas ele também tem um merecimento, que apesar que às vezes o dia dele não foi bom, e muitos de vocês têm os dias que não foi bom, né? Ele também está recebendo ajuda. Ele veio, apesar do dia não estar bom, se dedicar a ajudar os outros. Então, às vezes, tem pessoas que ficam irritadas. Ah, já me mandou para aquela outra pessoa, porque aquele ali que resolve o meu problema. Não é assim. Elas enxergam ele lá na ponta da escada, né? Aí fala, já me mandou para a pessoa errada, não era com aquele. Quando faz isso é muito ruim, porque daí você vai tomar passe mal-humorado, irritado. Ou seja, essa tua energia negativa barra a maior parte da energia positiva que você ia receber. Só que é teu livre-arbítrio. Tem pessoas que sentam ali ou estão em pé e ficam olhando o que está acontecendo com os outros, o que está fazendo, e não aproveita aquele momento para receber aquela energia. O pior ainda, tem pessoas que às vezes estão sentadas numa cadeira e olha alguém subir a escada, eu sabia que fulano precisava, esse está precisando muito. Ou seja, em vez de você estar recebendo a energia, você está julgando os outros. E assim, se você sentar numa cadeira e ficar pensando um monte de outras coisas, é o teu livre-arbítrio. Você está usando o teu livre-arbítrio para não receber ajuda. Então, o mínimo da energia que o Espírito vai estar te mandando vai fazer efeito. Porque você que decide. Pare de julgar o médium. Isso não faz diferença. Se tem 20 médiuns ali em cima, nenhum é melhor ou pior do que o outro. São as entidades que trabalham. E as entidades, elas mudam conforme o lugar. Às vezes tem gente que fala, lá no canto é só médico, aqui para trás é limpeza. Não é assim que funciona. Até porque, muitas vezes, você pode estar com algum problema, com uma dor no corpo, alguma doença, e ela pode ser o fruto da energia negativa tua, ou de alguém que te mandou. E daí não é o médico que vai tratar, é realmente quem faz limpeza, vai tirar toda essa energia negativa de você. Pode ser que precise um médico, ele vai estar na sequência fazendo o trabalho dele. Então, às vezes as pessoas chegam lá em cima e já ficam irritadas ou mal-humoradas ou acreditando que, puxa, sentei na frente dessa pessoa, ou estou em frente dessa pessoa e esse aqui não é bom. Porque todo mundo tem um amigo que fala, não, você vai no Miguel Arcanjo, mas toma passe com aquela pessoa. Filhos, isso está errado. Vocês vão tomar passe com quem tem que tomar passe. Quando vocês estão sentados aqui, tem espíritos catalogando cada um de vocês, os que vocês precisam, os problemas. Tem muitos que já estão recebendo passe aqui, lá em cima é só para ter um arremate. E toda vez que vocês sobem a escada, o que está com ele lá em cima, ele olha como se fosse o prontuário de vocês, acho que é assim que chama do médico, né? E ele olha e ele já vê qual é a pessoa que está com a entidade, com aquilo ali, que vai te ajudar e te caminha para lá. Tudo que é do teu merecimento você vai receber, independente do médium que está ali.
Poderia muitas vezes se trabalhar no centro até sem médium. Só que a gente sabe que é muito difícil alguém sentar numa cadeira e achar que realmente sem ter alguém na frente que está recebendo alguma coisa. Mas o merecimento é de vocês. Então, se vocês estão tendo manifestações em casa, problema em casa, não tenham medo. Venham procurar ajuda, procurar o centro espírita. Se vocês estão vendo vultos dentro de casa, não é para ficar conversando. Você simplesmente vira as costas e sai do ambiente e ocupa a cabeça com outra coisa. Porque muitas vezes o espírito só está ali vendo que se tumultua a vida, é isso que ele quer, então às vezes ele fica ali tumultuando. Mas quando ele é ignorado, ele procura outro lugar que a ação dele vai ter efeito que ele espera e sai de perto da casa de vocês. Só que às vezes as pessoas querem conversar, querem discutir, querem, enfim, não façam, não dê atenção, não dê, simplesmente vire as costas. Se você vê um familiar teu, como alguns enxergam, filho, se você vê teu familiar, morreu a tua avó gostava muito de você, te tratava bem, era uma pessoa boa, aí ela aparece na tua frente. Olha a expressão dela. Se é alguém que te amava muito e está com uma expressão de raiva, não é a tua avó. Porque espírito pode tomar a forma que ele quiser. Às vezes eles querem tumultuar a casa de vocês, ele assume a aparência de alguém que vocês conhecem, e daí ficam com medo e tumultuam a vida de vocês. Rezem e deixem a vida seguir. É assim que funciona. Até na questão do rezar. Se você está vendo um espírito, você vira as tuas costas e sai. Muda para o outro ambiente e daí você vai rezar. Se você ficar virado olhando para um espírito e rezando, vai ser pior. Parece um absurdo o que eu estou falando, mas por que vai ser pior? Porque você está focando no espírito. Aí você está focando nele, você começa a rezar, e se ele não sai dali, o que encarnado faz? Fica apavorado, acha que não está funcionando, ele percebe a tua energia de medo, e ele fala, então está dando certo, agora eu vou ficar aqui mesmo. Então é preferível sair de perto, e depois, quando não estiver vendo mais nada, reza e emita uma energia boa dentro do lugar. Eu não sei se algumas vezes vocês já viram, aqui no Miguel Arcanjo, outro lugar, que às vezes a gente vai tirar espíritos de alguém que está mal acompanhado, e o espírito incorpora na pessoa, e daí chega um momento que ele dá aquelas risadinhas, né? Filhos, toda vez que dá risadinha, o povo que está vendo se apavora. Falei, ele está rindo, não está dando nada certo. E a hora que todo mundo se apavora, que cria medo, cria pânico, ele sente aquela energia, ele se sente mais forte. Opa, estou conseguindo, porque ele quer assustar todo mundo. Quando o espírito está dando aquela risadinha, é a última coisa que ele tenta, porque ele sabe que a coisa para ele está ficando difícil, ele vai ser retirado. Então, às vezes, quando ele dá uma risada, todo mundo se assusta, todo mundo se apavora, o nível de energia baixa, e ele entende que ele está conseguindo fazer o que ele quer. O intento dele que é tumultuar o ambiente. Aconselho, dentro de casa, estão vendo vulto, não dê atenção a isso. Saia, vire as costas, siga o teu caminho, procure ver por que vocês estão atraindo no ambiente de casa, de onde que está vendo essa fonte de energia pesada, que às vezes pode ser de uma doença, de uma briga, de uma discussão, de um excesso de reclamação. Procure mudar isso. Façam de uma maneira diferente, costumem rezar, principalmente antes de dormir, porque todo mundo quando dorme sai do corpo. E se a tua casa estiver muito pesada, às vezes você dorme, você sai do corpo, vê um monte de espíritos dentro de casa que normalmente não são bonitos, e daí vem os pesadelos, dorme mal, enfim. Ou quando o teu anjo da guarda não te joga para dentro do corpo, e quando você acorda parece que está caindo. Então cuidem do ambiente da casa de vocês. Não dê mais atenção no que for necessário. E uma outra coisa que infelizmente o espírito faz muito para tumultuar, quando tem criança muito pequena.
até normalmente, claro que varia de criança para criança, mas até normalmente 6, 7 anos, todas as crianças enxergam espíritos. Elas ainda estão sendo amarradas, vamos dizer assim, no corpo físico. Então, às vezes, o pai e a mãe briga, discute, o espírito gosta daquela energia. Aí, daqui a pouco, dá aquela acalmada em casa, o espírito vai lá de noite, de madrugada, assusta a criança. Pouco se a criança ficar berrando, ficar chorando, uma hora já cria briga dentro de casa, chora porque eu não dormi, porque eu não consigo dormir, briga e discussão. A criança, ela está vendo? Os amigos imaginários vêm daí. Então, tudo é equilíbrio. Ah, mas por que o espírito protetor, o anjo da guarda não faz nada? Ele não faz nada porque a casa é tua, e a tua energia, ou das pessoas que estão ali, estão trazendo esse espírito para dentro de casa, livre-arbítrio. Então, mudem a energia, que a paz esteja com